Ok, então pessoal, depois de uma semana difícil, vamos dar início a mais uma aula de medicina legal e nós entraremos agora nesse mal necessário que são os epônimos da medicina legal. Alguém pode perguntar, mas necessário mesmo? No último concurso da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, escrivão 2011, 2012, se você tivesse assistido somente essa aula, você faria no mínimo 90% da prova. Então, a banca, principalmente a FUNMARC, gosta muito de epônimos. E nós vamos falar todos aqueles que mais caem em prova. Há alguns que são mais específicos para academia, formação de médicos, de legistas, que nós não vamos citar, mas não vamos detalhar mais. Nós vamos aprofundar naqueles que realmente caem em prova. Então, nós vamos dar início. E uma retificação que eu gostaria de fazer é a respeito da maceração. Eu disse que a maceração, lá em tanatologia forense, era um fenômeno conservador. Mas eu me equivoquei, eu olhando aqui no material fonte desses slides, eu observei que realmente eu me equivoquei na hora de digitar, e maceração é um fenômeno destrutivo. Agradeço aos amigo lá que me fez a consideração. Então, memorizando, maceração é um fenômeno destrutivo e não conservador, como eu havia dito. Epônimos da medicina legal: sinal de Martin ou Martin, rupturas e infiltrações sanguíneas do tecido muscular nas constrições do pescoço. Então, nas constrições do pescoço, especialmente as por laço, seja enforcamento ou estrangulamento, ocorre a infiltração do sangue no tecido do músculo, no tecido muscular. Então, essas infiltrações sanguíneas denominam-se sinal de Martin. O que é o sinal de Toinot? É a zona violácea roxa nas bordas do sulco. Então, nas bordas daquele sulco, daquela marca que o laço produziu, nas bordas fica uma zona roxa. Essa zona roxa é chamada de sinal de Toinot. Sinal de Martin, infiltração sanguínea no músculo. Sinal de Toinot, a zona violácea nas bordas do sulco. Nós temos três mais importantes sinais de Bonnet. O primeiro sinal de Bonnet é a trama do laço, é a marca da trama do laço na constrição do pescoço. O indivíduo é enforcado ali. E aquele laço que ele foi enforcado, ele possui uma certa trama, ele possui lá um zigue-zague, por exemplo, na trama do laço. Então aquele zigue-zague vai ficar formado na marca, no sulco daquele laço produzido no pescoço. Esse é o sinal de Bonnet, marca da trama do laço. Nós temos o sinal de Bonnet, que é o cone que indica a direção do tiro, cone truncado de Bonnet, ou cone invertido de Pouzzoud, como eu já havia falado antes. Esse cone indica a direção do tiro. Ele entra, produz um pequeno orifício e aquele tiro vai levando aqueles tecidos e vai empurrando aquilo e vai aumentando de tamanho aquela lesão e forma um cone invertido. Então esse cone é o sinal de Bonnet. E o terceiro sinal de Bonnet é a rotura das cordas vocais. Na constrição do pescoço pode haver ruptura das cordas vocais e também essa se denomina sinal de Bonnet. Marcas da trama do laço, cone que indica a direção do tiro e ruptura das cordas vocais. O espectro equimótico de Legrand do Sale. As cores indicam o tempo da lesão na equimose. O indivíduo chega na perícia e afirma que levou uma paulada, por exemplo, numa parte do corpo, num dia anterior, e aquela lesão está amarela. O amarelo é a última fase da lesão, da cor da lesão, do espectro equimótico, enquanto o vermelho é o primeiro. Vermelho, depois roxo, depois azulado, verde, amarelo. Então, essa diferenciação de cores durante o tempo é o espectro equimótico de Legrand do Sale. O que é o sinal de Konikel? É as cores da tatuagem na região inguinal.
o indivíduo é encontrado morto e, devido aos fenômenos destrutivos, não há mais como identificar aquele cadáver. Mas alguém da família diz que o suspeito desaparecido da família possuía uma tatuagem, por exemplo, verde e amarela, verde, amarela, azul e branca. Ele tinha a bandeira do Brasil na perna. Aí a perícia vai lá na região ganglionar, na região inguinal, e vai lá e colhe o material e percebe que lá há aquelas cores, verde, amarela, azul e branca. Então esse é o sinal de Kannekel, é cores da tatuagem na região inguinal ou ganglionar. Dando continuidade aos epônimos, nós temos o mais importante, o que mais comumente cai em provas, é o sinal, é a mancha de Tardieu, ou simplesmente Tardieu, como às vezes cai em prova. São os pontos hemorrágicos disseminados pelos pulmões e coração. Geralmente nas asfixias ocorrem as manchas de Tardieu. Pontos hemorrágicos disseminados pelos pulmões e o coração. Nós vamos lá mais pra frente ver a mancha de Paul-Tauf. O que é a mancha de Paul-Tauf? É aquela comum nos afogados, a mancha dos afogados. A mancha de Tardieu também pode acontecer no afogamento, mas nós temos que lembrar que ela é o que? Pontos hemorrágicos disseminados pelos pulmões e coração, comuns nas asfixias. Sinal de Strasmans. Lesão por martelo. O indivíduo toma uma pancada na cabeça, forma uma moeda, aquela moeda funda. Essa moeda que possui a forma do martelo é chamada de sinal de Strasmans. E dentro dessa moeda, desse sinal, possui uns riscos quebradiços dentro dessa circunferência, formando algo parecido como um mapa mundi, um esboço de um mapa mundi. Esse é o mapa mundi de Carrara, que acontece dentro da circunferência da lesão por martelo. No tiro, há um sinal de queimadura e pólvora no túnel do tiro, naquela região onde o tiro passou, o projétil passou. Essa queimadura e pólvora é chamada de sinal de Schuss-Kanal, queimadura e pólvora no túnel do tiro. O sinal de Benassi é também uma maneira de descobrir qual foi a entrada do tiro, se o tiro entrou por entrada A ou B. Imagine uma cabeça com duas entradas, com duas perfurações, ou melhor dizendo. E como descobrir qual foi a entrada e qual a saída? Uma da maneira é olhando a fuligem no osso. Se o tiro for a curta distância pelo menos, haverá um sinal de pólvora, um sinal de queimadura naquela fuligem no osso, indicando que ali foi a entrada. Enquanto na saída não haverá. Esse é o sinal de Benassi, fuligem do osso, indicando a entrada do tiro. Lacassagne, lembra da lesão por acordeão? Por exemplo, alguém tinha um objeto perfurante de 5 centímetros e golpeou a barriga de alguém e produziu uma lesão de 15 centímetros. A defesa vem afirmar que é impossível, porque o objeto só tinha 5 centímetros. Mas, por quê? Ao pressionar a barriga, a força afunda aquele objeto perfurante, alcança a profundidade e depois volta, a pele recua. Então é chamada lesão por acordeão ou Lacassagne. Mas também nós temos o método cronométrico para descrever a lesão imenal. Também é o método cronométrico de Lacassagne. O indivíduo sofreu no caso de conjunção carnal ou estupro, o que acontece? O indivíduo sofreu uma lesão numa determinada região. Então, para descrever qual região, compara-se o ímã com os ponteiros do relógio. Lesão imenal às 9 horas, lesão imenal às 3 horas. E assim descreve qual foi a região lesionada. O sinal de Etienne Martin é a contração do baço. Nas asfixias ocorre um congestionamento, uma congestão dos órgãos do corpo. Mas o baço ele se contrai porque ele lança toda aquela hemoglobina, as hemácias, de volta ao organismo para que eles possam desesperadamente tentar captar oxigênio. Então, essa contração do baço paradoxal à congestão
é chamada sinal de Etienne-Martin. Máscara equimótica de Morestan, comum nas asfixias. Então, nas asfixias ocorre a máscara equimótica de Morestan. O rosto fica vermelho, a face ocorre aquela congestão e fica aqueles pigmentos avermelhado. É a máscara equimótica de Morestan. Nas provas, essa máscara equimótica ela vem descrita mais comumente como coloração cianótica da face que ocorre em todas as asfixias. Coloração cianótica, coloração roxa da face que ocorre em todas as asfixias. É a máscara equimótica de Morestan. Dando continuidade ao estudo, nós temos o sinal de Chavigny. O que é o sinal de Chavigny? Múltiplas lesões incisas. Memorizou essas 3 palavras, não há mais erro. Para descrever qual a sequência, qual foi a primeira lesão, qual foi a segunda lesão, qual foi a terceira, para que possa fazer uma sutura ou questões jurídicas também. Então, o sinal de Chavigny, alguns professores afirmam qual é a Chavigny para descobrir qual é a lesão, qual a sequência das lesões incisas. Sinal de Chavigny. Docimasia hidrostática de Galeno. Exames de partes do pulmão fetal. No caso de o natimorto ou do aborto ou infanticídio, onde ao feto, a perícia tem que definir, tem que descobrir se foi aborto ou se foi infanticídio, se o feto nasceu morto ou respirou, ou se ele estava vivo ao nascer, caracterizando infanticídio. Então o que acontece? Faça a docimasia hidrostática de Galeno. Retira um pedaço do pulmão fetal e põe no recipiente com líquido. Se o feto respirou, há oxigênio naquele pulmão, então ele vai boiar. Se não, teoricamente ele vai afundar. Então, o exame simples é a docimasia hidrostática de Galeno. Lichtenberg, lesão por energia elétrica natural, raio. O raio caiu, produziu aquela lesão arboriforme, a lesão de Lichtenberg. Enquanto na lesão por energia elétrica artificial, o choque elétrico, é a marca de Jelinek, salpicos metálicos. Lichtenberg, lesão arboriforme causada pela energia elétrica natural. Jelinek, lesão por energia elétrica artificial, aqueles salpicos metálicos. Câmara de mina de Hoffmann. No tiro encostado, o que acontece? O indivíduo levou um tiro encostado e esse tiro atingiu uma região óssea. O calor e os gases superaquecidos que saem do cano da arma provocam uma explosão naquela entrada e essa explosão explode aquela pele e forma uma borda evertida. Essa borda evertida no tiro encostado é chamada câmara de mina de Hoffmann na superfície óssea. Mas se a superfície não for óssea, for uma superfície mole, e alguém tomar um tiro encostado, pode acontecer que o calor da ponta da arma encostado ali naquela superfície provoque uma impressão digital na arma. Esse é o sinal de Vergatner. Tiro encostado, superfície óssea, câmara de mina de Hoffmann. Tiro encostado na superfície não óssea, sinal de Vergatner. Lei de Langer e Filhos. Na lei de Langer e Filhos, nós lembramos que nós temos que memorizar em se tratando de epônimos. Os objetos perfurantes de médio calibre, ele produz uma lesão em forma de casa de botão. Nós temos a lei do paralelismo, que fala que os objetos perfurantes de médio calibre, que as lesões perfurantes de médio calibre na mesma região são paralelas entre si, enquanto no polimorfismo, que as lesões de objetos perfurantes, eles são polimórficos, eles são polimórficos. O que é isso? Na região de entrecruzamento de linhas de força,
No corpo humano há aquelas regiões de entrecruzamento de linhas de forças, de linhas elásticas do corpo. Então o que acontece? Quando o indivíduo sofre uma lesão por um objeto pérfuro cortante nessa região, o que acontece? Essa lesão ela produz uma forma polimórfica, uma forma bizarra. Então é a lei do polimorfismo. O que nós temos que memorizar então sobre a lei de Lange de Filhos na questão dos epônimos? Lesão de casa de botão, médio calibre, paralelismo médio calibre e polimorfismo também médio calibre. Então, em se tratando de epônimos, é somente isso. Continuando, nós temos sinal de amussar. Seção, a lesão, a secção, né? Lesão transversal da túnica íntima da carótida comum. Então nós temos a carótida, aquela no pescoço. Então o que acontece? No caso das lesões por contrição do pescoço, nós temos essa lesão transversal da túnica íntima da carótida comum. Nós temos o sinal de amussar e o sinal de Friedberg. Como que são muitos epônimos, nós temos que usar de métodos pouco acadêmicos, né? Métodos mais do bizu mesmo para memorizar. Então eu aprendi com um professor de Belo Horizonte, e ele falando o seguinte, né? Sinal de amussar. Quem que você leva para amussar na sua casa? Você leva uma pessoa íntima. Então, lesão transversal da túnica íntima da carótida. E do lado de fora faz um Friedberg, faz um frio muito grande. No sinal de Friedberg, sufusão hemorrágica da tuna externa. Do lado externo faz frio, Friedberg. Íntima, amussar. Externo, Friedberg. Então, 0%, né, de acadêmico, mas nós temos que ter esses bizu para a gente memorizar, porque são muitos epônimos. Sinal de amussar, lesão transversal da túnica íntima da carótida comum. Sinal de Friedberg, sufusão hemorrágica da túnica externa da carótida comum. Sinal de Etienne Martin, nós já temos aqui de Etienne Martin no caso da contração do baço, mas nós temos também o sinal de Etienne Martin, desgarramento da túnica externa da carótida comum. Veja que são muitos epônimos complicados. Desgarramento da túnica externa da carótida comum. É pouco provável que caia esse epônimo, porque o outro da contração do baço é, em tese, mais importante, né? Então eles não devem colocar dois o mesmo nome na prova, já que são muitos assuntos. Sinal de Lesser, ruptura da íntima da carótida interna ou externa. Sinal de Zienck, lesão da túnica íntima das jugulares interna e externa. Esse sinal de Zienck é provável também que caia uma questão, já que é a primeira vez que fala de jugulares. Até então temos falado de carótida. Aqui, lesão da túnica íntima das jugulares interna e externa, sinal de Zienck. Sinal de França, muito provável que caia alguma coisa, já que geralmente a bibliografia pedida nas provas é a escoriação em forma de meia-lua da túnica da íntima da carótida. No caso da esganadura, a marca da unha forma uma lesão em meia-lua, geralmente na túnica íntima da carótida. Então é o sinal de França, escoriação em forma de meia-lua da túnica íntima da carótida. Esse é o sinal de França. Nós temos ainda o sinal de Broardel. São as equimoses retrofaríngeas. Então esse é o sinal de Broardel. Então essa equimose na parte posterior da garganta é o sinal de Broardel. Lembrando que nós temos a circulação póstuma de Broardel, nós falamos aí em tanatologia, que acontece na fase gasosa, circulação póstuma de Broardel. Aqui nós temos as equimoses retrofaríngeas, que também é o sinal de Broardel. Sinal de Zienck, solução de continuidade da túnica interna das veias jugulares.
Nós estamos repetindo, apenas em palavras diferentes. Por quê? Eu quero que você memorize. Zienke associa jugulares. Caiu Zienke é jugulares. Então é o único que fala dos jugulares, é o Zienke. Sinal de Summer e Lasher. Mancha acastanhada horizontal, correspondente à dimensão da fenda palpebral na conjuntiva bulbar, indicando a morte não recente. Sinal de Summer e Lasher. O sinal de Summer e Lasher, nós vimos lá em tanatologia forense, onde eu mostrei aquela imagem das pálpebras entreabertas, é aquela parte que fica exposta à luz, ela fica enegrecida pela desidratação mais constante do que a parte que fica embaixo da pálpebra. Esse é o sinal de Summer e Lasher. Nós temos o sinal de Ripaut, que é a depressão do globo ocular. Pode ocorrer a deformação da íris e da pupila. Então, o sinal de Ripaut, também muito importante memorizar para a nossa prova. Sinal de Genesi-Gilliac, no caso das queimaduras, para diferenciar se o indivíduo estava vivo ou morto no momento em que foi carbonizado. Então, o que acontece? O sinal de Genesi-Gilliac faz o exame das bolhas, das flictenas. Se houver leucócitos, glóbulos brancos naquela região, é sinal que durante a carbonização houve um sinal vital, ou seja, o indivíduo estava vivo na hora da carbonização. É o sinal de Genesi-Gilliac. Sinal de Chamber, bolhas ou flictenas que aparecem nas queimaduras do segundo grau. Então, essas bolhas ou flictenas que aparecem nas queimaduras do segundo grau é chamado de sinal de Chamber. A posição de Boxer não é bem um epônimo, mas é importante memorizar. Os braços flexionados na carbonização, posição de Boxer. Lembrando que no caso a posição de gladiador é no caso da fase gasosa, da marcha putrefativa. Então, não confundir a posição de Boxer com posição de gladiador. Sinal de piacentino, pontilhado hemorrágico no pescoço, no tórax e nas conjuntivas. Então, esse é o sinal de piacentino, pontilhado hemorrágico no pescoço, no tórax e nas conjuntivas. Então, esses três sinais aí nas asfixias é o sinal de piacentino. Nós temos a mancha de Paul-Tauf, como eu falei, é a mancha dos afogados. É a mancha que acontece nos afogados. Acontece também a mancha de Tardier, mas essa é a comum nos afogados. A mancha dos afogados chama-se mancha de Paul-Tauf. Afogado do banco de Parrot é causado pelo reflexo vagal. O indivíduo, por causa de questão térmica ou por outro motivo qualquer, é comum no choque térmico, né? O indivíduo vai e entra na água, talvez sofre aquela quantidade de água na garganta, na glote, e morre, vem a falecer. Quando vai fazer perícia, não há água no pulmão. Essa ausência de água no pulmão é o sinal do afogado branco de Parrot. Sinal de Valentin é o aumento do volume da distensão acentuada nos pulmões. Sinal de Valentin. No caso das asfixias, aumenta o volume da distensão do pulmão. Esse é o sinal de Valentin. Nós temos o sinal de... Lembrando que nós temos o sinal de Etienne-Martin, que é a contração do baço paradoxal. Nós temos o sinal de Boerchu. Sinal de Boerchu é o enrugamento da córnea. Então, esse é o sinal de Boerchu. É o único que fala de enrugamento de córnea aí. Falou de córnea epônimo, sinal de Boerchu. Lembrando, né, a circulação póstuma de Brodel é na fase gasosa. É a circulação que ocorre no indivíduo na fase gasosa. Pessoal, os epônimos mais importantes nós terminamos nesse vídeo. Nós teremos mais um ainda,
com outros epônimos não tão importantes para a nossa prova. Esses são os mais importantes. Sugiro que vocês assistam novamente ou copiem, memorizem, porque com certeza os epônimos são questões certas que cairão na nossa prova. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, até a próxima.